como Shakespeare transforma uma paixão avassaladora em uma tragédia, e um homem honroso em um homem ciumento e cruel, apenas com a desconfiança e o medo. Otelo é um livro sobre uma paixão interracial e como o amor pode se transformar por causa do ciúme excessivo. Fica ligado que eu vou te contar como um homem como Otelo, um mouro bem condecorado e com mente de titânio, foi enganado. Otelo é um homem negro que sofreu racismo ao longo de sua vida, mas em sua jornada ele começa a ganhar a honra e respeito das pessoas ao seu redor. Ele se torna um general muito reconhecido em Veneza, ganhando o respeito e a lealdade das pessoas ao redor. Otelo frequentemente é chamado para a casa do senador para conversar e contar suas histórias. É onde ele conhece Desdemona. Desdemona é a filha do senador. Eles acabam se apaixonando, mas é uma paixão proibida, pois o senador ainda não sabe. Esse amor acaba sendo um amor avassalador, uma espécie de paixão extremamente intensa. Algumas pessoas sabem desse amor, mas são poucas. E durante o livro vai contando a história desse relacionamento e como ele se desenrola. Como general, Otelo tem algumas responsabilidades no exército, e para isso ele tinha que escolher um dos seus oficiais. Ele acaba escolhendo Cássio, um dos soldados que acaba sendo um dos mais leais que ele possui. Porém, ao escolher Cássio, alguns dos seus soldados acabam ficando com inveja. Um desses é Iago. Iago, com muita raiva de Otelo, acaba criando uma espécie de ódio, o que faz com que ele queira se vingar de Otelo, para que ele consiga o cargo de oficial. Sabendo então do amor de Otelo por Desdemona, Iago começa a maquinar uma espécie de plano para fazer com que Otelo caia. Parte desse plano é mostrar para o pai de Desdemona o amor entre os dois, Otelo e a mesma. Então, ele maquina um plano para que o pai, o senador, fique sabendo sobre o amor dos dois. Esse plano acaba dando certo e Otelo acaba tendo que contar sobre o amor que ele possui por Desdemona. No entanto, Otelo é um homem muito honrado, um general, alguém que possui muita estima dentro de Veneza. Então ele acaba sendo aceito, não por boa vontade, mas ele acaba sendo aceito por senador. Iago acaba ficando irado, ainda mais irado. Então ele acaba querendo criar uma vingança ainda mais forte. Então ele decide colocar os ciúmes dentro da mente de Otelo. Iago possui a ajuda de Rodrigo, um homem que quer o amor de Desdemona. Então, devagar, ambos começam a implementar os ciúmes dentro da mente de Otelo. Em pequenas conversas, Iago começa a sugerir para Otelo um amor escondido entre Desdemona e Cássio. O que Otelo no começo se torna relutante, mas com o tempo, pequenos sinais começam a aparecer, pelo menos, para a cabeça de Otelo. Um homem ciumento e o medo de Otelo começa a aumentar. Ele começa realmente a achar que sua mulher está o traindo, ou ao menos ficar com medo disso. Ele começa a pedir para Iago lhe dar provas concretas, já que ele estava sugerindo algo muito perigoso que poderia acabar com o amor de ambos. Iago é um homem muito genioso e ele acaba criando uma espécie de plano para que um lenço que Otelo deu de Desdemona seja visto com Cássio. E ele faz isso de uma maneira maestral e acaba que Otelo fica sabendo que o lenço está com Cássio. Nesse momento, Otelo, vendo o lenço que ele havia dado e que havia sido de sua mãe e antes de sua avó, fica possesso de raiva. Acreditando que Desdemona havia dado esse lenço para Cássio, ele fica tão triste e tão raivoso que fica com vontade de matar tanto Cássio quanto a sua mulher, a mulher que ele tanto amava. Otelo pede para que Iago mate Cássio. E Iago, sendo esperto, com medo de que Cássio o mate nesse processo, pede para que Rodrigo mate Cássio. Rodrigo e Cássio entram numa luta de degladiação. Porém, não seria uma boa para Iago que Rodrigo continuasse vivo, pois ele poderia dizer para os outros o que Iago havia maquinado junto com ele. Porém, quem mata Rodrigo não é Cássio. Quem mata Rodrigo é Iago, que após ver que Cássio não havia ferido Rodrigo totalmente de maneira mortal, dá o último golpe. Nesse mesmo instante, enquanto tudo isso acontece, Otelo conversa com sua mulher, mas está maquinando uma ideia para matá-la. Ei, cachorro. Otelo então pede para que sua mulher vá dormir sozinha, e ela, acreditando que ela terá uma noite de amor
Depois de vários tempos em que seu marido estava estranho e agressivo com ela, eles ficam sozinhos. Porém, é aí onde a tragédia começa. Otelo, quando chega, acaba matando Desdemona. Com isso, a mulher de Iago, que trabalhava para Desdemona, finalmente vê tudo acontecendo e fica desesperada. Com isso tudo, Otelo começa a contar toda a história e por que ele havia feito aquilo. A mulher de Iago, sabendo que nada daquilo era verdade, começa a contar a verdadeira história. Iago aparece e ela então, a própria mulher de Iago, acusa-o de ter sido um mentiroso, enganador e falso. Otelo, com ainda mais raiva, vai para cima de Iago e o mata. Nisso tudo, acaba que uma confusão generalizada acaba acontecendo e acaba que a maioria das pessoas morrem. Isso é algo muito comum nas tragédias shakespearianas, onde várias mortes acontecem ao fim do livro e na verdade todos morrem, todos acabam morrendo. Nesse livro em específico, a maioria das pessoas morrem, se não me engano, Iago morre, Desdemona morre, Otelo também morre. A maioria das pessoas morrem, e isso é bem comum nas tragédias shakespearianas. A escrita de Shakespeare é muito poética mesmo. Ele não chega a escrever com palavras muito difíceis, palavras muito maçantes, mas vez ou outra ele escreve com algumas palavras um pouco mais difíceis que você pode ter que pesquisar no dicionário ou às vezes no Google. É bem tranquilo, mas é uma escrita muito fluida, muito boa de ler, muito poética, muito cheia de liricismo, e é muito boa de se ler. Eu recomendo demais, eu tenho gostado bastante de ler e recomendo muito. Só é meio triste, né? Então, é isso aí. Essa é mais uma tragédia shakespeariana, onde o fim fatídico atinge a todos. Então, o que vocês acham? Acham que cairiam nas artimanhas de Iago também? Ou seriam mais fortes que Otelo? Me conte aqui embaixo. Se gostou, tem outro vídeo que eu falo de mais tragédias shakespearianas. É isso aí, galera. Um grande abraço. Até a próxima. Para quem quiser comprar o livro, eu vou deixar o link na descrição. Esse aqui é o livro, Otelo. Vende na Amazon. O box com 7 livros eu comprei por R$ 79,90 na época. Não sei quanto que tá agora. Eu vi na promoção que tava R$ 49,99. Teve uma época. Os livros de Shakespeare saem bem baratinhos, então vale muito a pena comprar. E ele tem cerca de cento e poucos, 200 páginas, 120, na verdade 127 páginas. Então ele é bem tranquilo de ler, dá pra ler rapidinho. Eu demorei uns 3 dias para ler, na verdade. Mas isso é porque eu leio bem devagar. Mas então eu acho que vale bastante a pena comprar, porque é uma leitura muito boa. Mas é isso aí.